Você já se perguntou por que nos sentimos tão atraídos por quem nos trata com frieza? Por que, entre todas as possibilidades de afeto, nosso coração insiste em correr atrás, justamente de quem não demonstra interesse? Essa contradição tão humana carrega raízes profundas na psique, e Carl Jung, com sua abordagem única da alma, nos oferece respostas que vão além do óbvio. Neste vídeo, vamos mergulhar nas camadas invisíveis da mente, onde o desejo se confunde com carência, e o ego busca validação onde menos deveria. Não se trata apenas de amor ou rejeição. Trata-se de um espelho que revela partes suas que você ainda não compreende. Jung dizia que tudo aquilo que nos afeta profundamente tem origem em um conteúdo inconsciente que deseja ser visto. E talvez seja justamente isso que acontece quando nos apegamos a quem nos ignora. Um grito silencioso da alma por reconhecimento, um desejo de integrar algo que foi perdido dentro de nós. A indiferença alheia se torna um palco onde projetamos feridas antigas, esperando inconscientemente que alguém as cure, ainda que esse alguém não tenha o menor interesse em fazê-lo. Mas por que isso nos vicia? Por que, mesmo sofrendo, continuamos? Jung explicaria isso como uma dinâmica de sombra. Buscamos fora o que reprimimos dentro. A indiferença do outro nos força a olhar para a nossa própria falta, nossa própria sensação de não sermos dignos de amor. E nesse jogo de espelhos, não buscamos o outro, buscamos a nós mesmos. Só que ainda não sabemos disso. Ainda acreditamos que é o outro que tem o poder de nos completar. Neste vídeo, vamos revelar como essa busca obsessiva se forma, o que ela realmente significa sob a ótica da psicologia profunda e, o mais importante, como você pode sair desse ciclo com mais consciência, mais força e mais amor por si mesmo. Não é apenas sobre entender o outro, é sobre reencontrar-se. Jung acreditava que a cura está na integração, e é exatamente isso que você vai aprender agora. Prepare-se para enxergar o invisível, porque só quando entendemos nossas sombras é que deixamos de ser dominados por elas. É fácil confundir frieza com mistério. Quando alguém nos trata com indiferença, nossa mente, especialmente aquela parte não amadurecida emocionalmente, interpreta esse vazio como profundidade, como se o outro estivesse escondendo sentimentos intensos, quando, na verdade, pode não haver nada ali. Jung falava sobre projeções como mecanismos poderosos da psique. Nós projetamos nossos anseios não realizados em figuras externas. E quanto mais inatingível essa figura parece, mais ela nos fascina, como um espelho que promete algo que nunca foi nosso, mas que desejamos profundamente. A indiferença se torna um campo fértil para a projeção da nossa própria idealização. Quando alguém não nos valida, nossa criança interior, aquela parte emocional que ainda busca aprovação, começa a implorar por reconhecimento. Jung chamou esse processo de fascínio pela sombra projetada. Ficamos encantados não pela pessoa em si, mas pelo que acreditamos que ela possa significar. É um amor que nasce da ausência, não da presença, do silêncio, não do diálogo. O problema é que esse tipo de vínculo não é um relacionamento, é uma fixação inconsciente. E o inconsciente, quando não reconhecido, tende a se repetir como destino. A cada rejeição, a psique se machuca mais, mas ao mesmo tempo se convence de que está apenas a um passo de conseguir o amor que sempre quis, como se bastasse mais um esforço para transformar a frieza em afeto. Essa é uma armadilha dolorosa, e Jung advertia. Aquilo que resistimos em aceitar dentro de nós, acabamos buscando fora, de maneira compulsiva. A indiferença, portanto, não é um convite ao amor. É um espelho da nossa própria negligência emocional. Cada vez que corremos atrás de quem nos ignora, reforçamos a crença inconsciente de que não somos dignos de ser amados com presença, atenção e verdade. Jung dizia que o que não chega à consciência retorna como destino, e talvez o seu destino de sempre se apaixonar por pessoas frias seja, na verdade, um chamado da sua alma para curar algo que está ferido há muito tempo. Por isso,
a pergunta mais honesta não é por que essa pessoa me ignora, mas sim, por que eu insisto em amar alguém que não me ama? O que em mim acredita que só será digno de afeto quando sofrer o suficiente? Jung nos convida a olhar para essas repetições não como fracassos amorosos, mas como símbolos, sinais de que algo dentro de nós está implorando para ser visto, acolhido e, finalmente, transformado. Carl Jung dizia que a sombra não é apenas aquilo que é feio ou errado, mas tudo aquilo que foi reprimido, por não se encaixar na nossa autoimagem. Quando nos viciamos em alguém que nos trata com indiferença, é provável que estejamos inconscientemente presos a aspectos sombrios de nós mesmos, partes que aprenderam a associar dor com amor, ausência com desejo, rejeição com valor. A sombra assume o controle quando nos recusamos a ver a origem desses padrões. A relação com alguém indiferente funciona como um ímã para nossa sombra. É como se aquele vazio emocional nos puxasse para um abismo já conhecido. Muitas vezes, essa fixação nasce de traumas antigos, onde aprendemos que o amor precisa ser conquistado. E então, seguimos adultos, repetindo o mesmo ciclo, tentando convencer alguém emocionalmente indisponível de que merecemos atenção. Jung explicava que o inconsciente é teleológico. Ele tem um propósito, um movimento de autorregulação. E nesse caso, esse ciclo está tentando nos mostrar algo essencial: a urgência de integrar a nossa própria dor. O apego à indiferença é uma defesa psíquica. É mais fácil desejar alguém distante do que encarar o próprio vazio. A dor da rejeição é concreta, mensurável, mas o vazio interior, aquele que se formou ainda na infância, é abstrato, profundo, existencial. Jung falava sobre esse vazio de sentido como o maior sofrimento da modernidade. E quando não sabemos como preenchê-lo, buscamos distrações e, muitas vezes, nos viciamos em pessoas que apenas reforçam essa sensação de insuficiência. A sombra é astuta. Ela nos faz acreditar que estamos buscando o amor, quando na verdade estamos evitando a nós mesmos. Por isso, quanto mais o outro nos ignora, mais sentimos a necessidade de merecer esse amor, como se ele validasse nossa existência. Mas essa não é uma jornada de amor, é uma jornada de fuga. E Jung afirmava que nenhum crescimento real acontece sem confronto. Confrontar a sombra é olhar para essa dor não com julgamento, mas com compaixão, com a disposição de compreender que há uma parte de nós que nunca foi ouvida e que grita por meio desses relacionamentos fracassados. Portanto, não se trata de parar de amar o outro, mas de começar a amar a si mesmo. Quando integramos a sombra, deixamos de buscar no outro aquilo que sempre esteve dentro de nós. É esse o movimento de individuação descrito por Jung: tornar-se inteiro, abandonar as projeções e reencontrar o centro da própria alma, porque no fim, o que buscamos no outro com tanto desespero é a nós mesmos. Existe, por trás da obsessão por quem nos ignora, um sentimento profundo de inferioridade. Jung não via o complexo de inferioridade como um simples defeito psicológico, mas como uma ferida simbólica que molda grande parte da nossa identidade emocional. Quando alguém nos trata com descaso, essa ferida se reacende e a nossa necessidade de provar valor se intensifica. Queremos, mais do que tudo, que o outro nos veja, não por vaidade, mas por sobrevivência psíquica. Na infância, talvez você tenha sentido que precisava ser melhor para ser amado, que amor só vinha com esforço, com desempenho, com superação. Isso cria um complexo onde o amor incondicional se torna uma ideia distante, e a indiferença do outro ativa esse gatilho. Se eu conseguir que essa pessoa me ame, então finalmente serei suficiente, pensa a psique ferida. E é aí que a obsessão começa, uma tentativa inconsciente de curar o passado por meio do presente. Jung explicava que os complexos são estruturas vivas da psique. Eles se organizam em torno de experiências emocionais intensas e passam a governar nossos pensamentos e comportamentos sem que percebamos. O complexo de inferioridade faz com que a rejeição soe familiar, quase confortável. Afinal,
ela confirma aquilo que, no fundo, você sempre temeu, que não é digno de amor. E então, paradoxalmente, você se apega a isso, porque é conhecido, porque é antigo, porque é parte da sua história. Esse ciclo só se rompe quando deixamos de buscar no outro a validação que nos falta. Quando, em vez de lutar para sermos escolhidos, escolhemos a nós mesmos. Jung dizia que o processo de individuação exige coragem, pois envolve abandonar ilusões. E talvez a maior ilusão seja a de que alguém frio vai, um dia, aquecer o nosso coração. Não vai. Mas você pode. Você pode ser o sol que faltou, a presença que não houve, o colo que foi negado. Quando você entende que o amor não é uma recompensa por esforço, mas uma expressão natural da alma madura, tudo muda. Você para de correr atrás e começa a atrair. Não por carência, mas por plenitude. E é nesse ponto que você se torna verdadeiramente livre. Uma das maiores armadilhas emocionais que Jung identificou em seus estudos é a crença inconsciente de que o amor pode redimir nossas feridas mais antigas. Buscamos no outro uma espécie de salvação emocional, alguém que nos olhe com tanta intensidade que todas as cicatrizes desapareçam. E quanto mais frio o outro é, mais nossa mente cria a fantasia de que, ao conquistar esse amor impossível, finalmente seremos libertos da dor. Mas isso não é amor, é um delírio emocional da alma ferida. Jung via o amor como uma poderosa força de transformação, mas alertava para o perigo de sua distorção inconsciente. Quando projetamos no outro a missão de nos curar, estamos, na verdade, transferindo para fora uma responsabilidade que é profundamente interna. O outro se torna um símbolo, um arquétipo de redenção. E assim, alimentamos uma ilusão perigosa, a de que, se aquela pessoa fria e distante finalmente nos amar, isso provará que somos dignos, mas ninguém pode nos redimir daquilo que não escolhemos enfrentar. Ninguém pode amar por nós a parte que ainda rejeitamos em silêncio. Jung dizia que o verdadeiro amor nasce da completude, não da carência, que o encontro com o outro só é genuíno quando já fizemos, primeiro, o encontro conosco. Do contrário, não é encontro. É fuga. É esperança disfarçada de paixão. É dependência com nome de romantismo. Essa busca por redenção emocional é o que sustenta o vício em pessoas indiferentes. Pois o que nos prende não é o outro em si, mas o que ele representa para o nosso inconsciente, a promessa de cura. Porém, quanto mais insistimos nessa busca externa, mais nos afastamos da verdadeira cura, que só acontece quando olhamos para dentro. A dor não é o problema, é a falta de consciência sobre ela que nos aprisiona. Quando você parar de esperar que alguém te prove que você merece ser amado e começar a viver como se já soubesse disso, tudo vai mudar. Jung diria que esse é o nascimento do Self, o centro organizador da psique. Um ponto de equilíbrio entre luz e sombra, entre desejo e consciência. A partir desse lugar, o amor deixa de ser salvação e passa a ser escolha. Você escolhe amar, mas não à custa da própria alma. Chega um momento em que o sofrimento deixa de ser dor e se torna ensinamento. Jung acreditava que toda dor, se acolhida com consciência, pode se tornar uma ponte para a individuação, o processo de tornar-se quem você realmente é. Quando você reconhece que o apego à indiferença é um reflexo da sua própria falta de amor próprio, algo começa a mudar. Pela primeira vez, você percebe que o problema nunca foi o outro. Sempre foi a forma como você se tratava. A saída não está em fazer com que o outro te ame. Está em compreender por que você insiste em amar quem não pode te dar o que você precisa. E a resposta, quase sempre, está na infância, nas ausências, nos silêncios, nas vezes em que você precisou se moldar para ser aceito. Jung afirmava que não há despertar sem dor, e que a jornada da consciência exige coragem, a coragem de parar de fugir e finalmente se olhar com compaixão. O processo de individuação não é rápido, nem fácil, mas ele é libertador. Quando você começa a integrar os aspectos rejeitados de si, suas inseguranças, suas carências, suas sombras,
você se fortalece de dentro para fora. E é exatamente aí que a dependência emocional começa a enfraquecer. Porque pela primeira vez, você começa a se bastar. Não no sentido de fechar-se para o amor, mas de abrir-se para ele a partir de um lugar inteiro. Libertar-se de um vício afetivo é, acima de tudo, um ato de amor próprio. Jung nos ensina que o inconsciente clama por equilíbrio. E quanto mais conscientes nos tornamos, mais esse equilíbrio é restaurado. A dor ainda pode existir, mas ela deixa de nos dominar. O outro ainda pode ser lembrado, mas não mais como salvação, apenas como um capítulo que ajudou na sua transformação. No fim, essa jornada não é sobre o outro, é sobre você. Sobre quem você se torna quando para de mendigar amor e começa a oferecer a si mesmo aquilo que sempre esperou de fora. Jung dizia que aquilo que você mais precisa será encontrado onde você menos quer olhar. E talvez hoje você esteja pronto para olhar. Porque ao fazer isso, você não apenas rompe o ciclo, você renasce. E esse renascimento é o verdadeiro fim do vício e o início da sua liberdade. Talvez, em algum momento da sua vida, você tenha acreditado que precisava lutar por amor, que ser ignorado significava não ser suficiente. E demovido por essa ferida invisível, continuou tentando, insistindo, se doando para quem nunca teve a intenção de te acolher. Mas hoje, você sabe que essa insistência não era sobre o outro, era sobre você. Sobre uma parte sua que pedia desesperadamente para ser vista, não por olhos alheios, mas pelos seus próprios. Carl Jung nos mostrou que o sofrimento emocional não é um castigo. É um convite à transformação. Um chamado da alma para que deixemos de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. Cada relacionamento que nos fere é, na verdade, um espelho que revela onde ainda não fomos curados. E quando você se apaixona por alguém que te ignora, não está amando, está tentando se encontrar. A frieza do outro é apenas o gatilho. O verdadeiro fogo arde na sua carência por si mesmo. Jung dizia que só quando nos tornamos conscientes de nossas sombras é que deixamos de ser dominados por elas. E talvez, neste exato momento, você esteja despertando, enxergando que o vício em quem te rejeita é, na verdade, o reflexo de uma autoimagem distorcida, que precisa, com urgência, ser reconstruída com amor e verdade. Mas essa reconstrução exige coragem. Coragem para encarar o próprio vazio, para abandonar a necessidade de provar o seu valor para quem nunca vai enxergar a sua luz. Coragem para romper com velhos ciclos, aceitar as feridas e permitir que elas se tornem portais de cura. O amor que você tanto procura não está na resposta de alguém indiferente, mas na forma como você escolhe se tratar a partir de agora. A sua libertação começa no momento em que você se reconhece como inteiro, mesmo quando os outros não te validam. Essa é a verdadeira revolução interior. Você não está aqui por acaso. Algo dentro de você já sabia que era hora de mudar, de se libertar das correntes invisíveis que te faziam mendigar afeto. E agora, se com tudo o que aprendeu neste vídeo, você tem as chaves, use-as. Honre sua história, suas dores, sua jornada. Ame-se como sempre desejou ser amado, porque quando você se escolhe, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Como Jung dizia, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja este o seu despertar. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, não guarde essa reflexão só para si. Curta o vídeo para que ele alcance outras almas em busca de cura. Comente aqui embaixo o que mais te impactou. Sua experiência pode ser o ponto de virada para alguém que ainda está preso ao mesmo ciclo. E se deseja continuar essa jornada de autoconhecimento, inscreva-se no canal. Aqui, todos os dias, a psicologia profunda de Carl Jung ganha voz, forma e sentido para quem está pronto para enxergar além da superfície. O despertar não tem volta, mas começa com um passo. E esse passo foi seu.